Nós vamos continuar falando sobre o Dia Internacional da Mulher e a nossa entrevistada é a presidente da Comissão da Mulher da OAB de São Paulo, Kátia Boulos. Tudo bem, Kátia? É um prazer tê-la conosco aqui no estúdio. Prazer é o meu. Boa tarde, Adriana. Boa tarde aos telespectadores. Uma boa tarde para você também. Um estudo divulgado pela Fundação SEAD mostra que a diferença salarial entre homens e mulheres nunca foi tão próxima. Como é que você avalia a situação da mulher no mercado de trabalho? Você acha que a gente avançou nesse sentido? Eu acredito que sim, mas ainda existe uma desigualdade de gênero. Ainda não prevalece a meritocracia, ou seja, a ocupação desse espaço pelo mérito da mulher profissional. Então, logicamente que ainda não é satisfatório, né? Não é aquilo que nós deveríamos ter, que é a igualdade dos gêneros. Estamos em busca dessa igualdade. Diferença salarial, diferença salarial. Mulheres não ocupam ainda cargos maiores, como é que ocupam, mas ainda não da forma como poderiam, porque muitas vezes elas são preteridas pelo fato de serem mulheres. E, lamentavelmente, hoje, ainda nós escutamos porque a mulher engravida, porque a mulher vai ter licença, porque muitas vezes ela está numa situação de TPM. Nós ainda temos que ouvir isso. Então, logicamente que nada disso deveria ser motivo para que se preterisse a ocupação de um espaço por uma mulher competente. Então, eu acho que nós ainda precisamos lutar, lamentavelmente, ainda, e temos que lutar muito. Mas temos encontrado já condições de avanço. Essa é a verdade. Temos avançado também. As empresas, de uma forma geral, elas respeitam as leis trabalhistas de forma igual para homens e para mulheres? Como eu disse, né, elas devem respeitar as leis trabalhistas, senão vão sofrer sanções pelo fato de terem violado essas leis. Mas muitas vezes vem de uma forma, um subterfúgio, né, não é algo declarado, né? Você não vai ser contratada porque é mulher, mas acaba não sendo contratada porque é mulher. Quer dizer, então, no momento em que você percebe essa disparidade, e nós sabemos, eu posso dizer até com relação às carreiras jurídicas, por exemplo, né? É impressionante você ver, por exemplo, num evento em que os altos postos, né, estão ali num evento de comemoração ou, enfim, de debate, você percebe que os altos postos são ocupados geralmente por homens. Né? E a desproporção com relação às mulheres é muito grande, ainda é evidente. Né? Então, assim, agora, por um lado, nós devemos dizer dos avanços que nós temos tido na OAB de São Paulo, porque até o final do ano passado nós éramos 14 conselheiras, né, no universo de 160 conselheiros. A partir deste ano já, e pelo voto direto, nós somos hoje 54 mulheres conselheiras, né? Então caminhamos de 14 para 54. Ainda não é igualdade, né? Mas já é um grande avanço. É um grande avanço. Certeza, né? Até porque não foi por conta de percentual que devesse ser respeitado, né? De cotas, por exemplo, não foi? Não foi. As cotas são um avanço? São. Mas nós não entendemos que não devem ser uma imposição, uma necessidade. Deve ser avaliação pelo mérito mesmo, como eu disse. Então, nós temos, eu posso dizer pela ordem, que da OAB de São Paulo, inclusive esse ano foi proclamado o ano da mulher advogada, não é? Nós temos toda uma política de implementação, de valorização da advocacia, então precisamos em todas as profissões, porque as advogadas defendem as outras mulheres, ou todas as mulheres, né, a todas nós. E, logicamente, que nós também sentimos que, mesmo no nosso campo, nós precisamos buscar esses avanços. Né? Vocês, inclusive, lançaram uma campanha, né? Nós somos mais elas. Fala um pouquinho sobre essa campanha. Isso, essa campanha é muito interessante. Nós lançamos agora no sábado, né, dia 5 de março, abrindo já os trabalhos do ano da mulher. Nós somos mais elas, baseada no movimento mundial He for She, da ONU, né? Ou seja, nós propugnamos por uma educação de transformação, né? Então, na verdade, como nós sabemos, né? A educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, e as pessoas é que mudam o mundo. Paulo Freire já dizia isso. Nós buscamos exatamente isso. Então, que os jovens, as crianças, os jovens já sejam desde a mais tenra idade, né? Educados, não só formados pelas escolas, mas uma formação na família, de modo a respeitar a mulher, a dignidade da mulher, que seja de uma forma ética, que seja de uma forma inclusiva, de uma forma paritária, porque quando já vem do berço da educação, né, e passando por uma educação também formalizada nas escolas, né, é todo um trabalho que tem que ser feito nesse sentido. Certamente que nós teremos avanços, porque Jackson Katz esteve aqui no Brasil recentemente, educador americano, e ele fez a seguinte pergunta: o que faz com que um jovem, né, que é tão gentil,
uma criança que é tão gentil com as mulheres, né, ou, durante a infância, o que faz com que ele se torne um agressor, né, depois? Então, aí nós temos que avaliar isso. Não é uma questão genética, é uma questão mesmo do ambiente que ele foi criado, da forma como ele foi cobrado, da forma como ele enxergou essa masculinidade, né, que acaba deteriorando para o machismo. Né? Então, isso que nós temos que mudar. Isso aqui só se podemos mudar a partir da transformação. Eles por elas. Significa, nós vamos nos unir, homens e mulheres unidos, para transformar essa situação de disparidade, de violência que lamentavelmente ainda existe, né? Então, e aí eu queria saber se as leis elas têm acompanhado esses avanços, se elas têm avançado. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, a gente tem diversas leis aí hoje, feminicídio. Isso é muito apropriada a sua pergunta, porque quando nós falamos das leis, nós já estamos tratando de uma situação de violência evidente, né? Ou seja, até muitas vezes levando à morte da mulher. O feminicídio, já houve a morte de uma mulher para que seja aplicada essa lei. É importante a punição? Lógico que é. É importante porque quem comete um crime deve ser punido pelo crime que cometeu de acordo com o que o ordenamento jurídico prevê. E é importante, quer dizer, é um avanço por um lado, porque acaba sendo assim um elemento de, vamos dizer, de contenção. Aquele que vai praticar o crime sabe que vai ser punido. E essa lei do feminicídio vai completar um ano amanhã, né, do dia 9 de março de 2015. Ela prevê penas bem mais, agravadas, inclusive é considerada crime hediondo, né, assassinar uma mulher. E não é uma mulher, é aquela que em razão da discriminação, né, da disparidade do gênero, ou quando ela é aviltada pelo fato de ser mulher, ou mesmo em função ou em decorrência da violência doméstica. Né? Cádia, para a gente finalizar, que outros avanços você acha que tem que acontecer na nossa legislação, por exemplo? Nós temos que buscar, eu acho que a plena inserção da mulher na vida socioeconômica, política, cultural, né, como um todo, e nós vamos desenvolver políticas públicas para isso, nós acompanhamos de modo a favorecer a conscientização e a aplicação, porque primeiro conhecer a lei. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha, por exemplo, que trouxe avanços significativos, completa 10 anos esse ano, instituiu juizados especiais de violência doméstica, né? Nós sabemos que temos grandes avanços a partir da lei, mas é importante que se dar efetividade, né, a essa lei. Então, é todo um conjunto que deve ser trabalhado, né, de uma forma contextual. Então, as delegacias da mulher, os juizados especiais de violência doméstica, isso tudo a partir do quê? Primeiro, eu até acho muito interessante a forma como a doutora Silvia Chacama, promotora de justiça na área da violência doméstica, que ela diz, a mulher muitas vezes ela precisa se enxergar como vítima, porque ela acha que é natural, é naturalizado. Se acontece a violência em casa, não é, ela precisa conhecer que é inadmissível a violência. Muitas vezes se acha culpada. Isso, culpada, disso. Exatamente. Aconteceu porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Não. Aconteceu, não podia ter acontecido. Exatamente, porque os filhos acabam reproduzindo aquilo que viveram em casa. E nós queremos famílias estruturadas e uma sociedade justa e solidária. Para isso, nós temos que trabalhar a consciência e a efetividade das leis que existem e políticas públicas que melhorem, logicamente, que tragam avanços sociais, né, que é o que todos nós desejamos. Com certeza. Kátia, muito obrigada pela participação aqui no jornal. Eu que agradeço. E um bom dia da mulher para nós. Para todas nós. Muito obrigada. Boa tarde.